Bom dia, muito bom dia para mais uma live de estudo do Espiritismo e vamos em frente. Enquanto a gente aguarda o pessoal chegando, a gente vai enviando essa live para algumas outras pessoas. Quem estiver assistindo gravado, lembre-se de curtir, comentar, compartilhar depois. Também lembre-se, se você estiver assistindo no canal do YouTube, lembre-se de se inscrever no canal e eu vou encaminhar aqui a live para algumas pessoas. Então vamos lá. Hoje tem bastante conteúdo, vou repassar. Bom dia, Mayara. Vou repassar o que a gente viu na semana passada. Então vamos lá. Tomar uma aguinha. Hoje a gente vai falar sobre o cérebro inicial e lei da conservação. Deixa eu separar aqui meu material. Tem bastante coisa pra gente falar. É bem interessante. A gente vai nos próximos episódios estudar todas as leis morais pra gente entender uma série de questões aí do andamento da vida, que às vezes a gente tem dúvidas no nosso dia a dia, na nossa vida, e a gente nem imagina o quanto o Espiritismo traz uma série de respostas pra gente. Bom dia, Mari, tudo bem? Eu tô com a sua mensagem lá pra responder na caixinha, eu ainda não terminei, viu? Você viu que eu nem abri outra caixinha e ainda tô respondendo aquela de sábado ainda. Tem bastante mensagem, mas eu vou te responder nos próximos dias. Tá corrido também? Vamos em frente. Então, repassando o que a gente viu na semana passada, a gente viu as leis morais e a casa mental. Então, vimos os três níveis do cérebro físico, a sua relação com os andares da nossa casa mental e as leis morais relacionadas a esses níveis e andares. Vimos a necessidade da encarnação, o desenvolvimento da inteligência e da moral, que é o objetivo da nossa encarnação, que é o nosso princípio inteligente se desenvolver. Todos vêm ao mundo, teoricamente, com as mesmas aptidões, obrigações e liberdades. Lembrando que cada qual com o seu planejamento, então uns realmente podem trazer débitos a mais de outras vidas e outros menos. Lembrando que também é um estado transitório uma encarnação. E quanto mais nós fazemos bom uso do nosso livre-arbítrio, mais estamos próximos aí de vencer os desafios dessa dinâmica reencarnatória e usufruir dos bons frutos do nosso trabalho. Olha que coisa boa. E para um mundo mais feliz, né? Um mundo mais leve. Aqueles que, ao contrário, fazem mau uso, retardam o seu adiantamento e a sua evolução. Como que a gente vence, então, esse ciclo reencarnatório? Como vencer? Desenvolvendo o senso moral. É através do progresso moral que a gente se desenvolve, que a gente evolui e que o mundo, né, evolui. Mas a nossa alma evolui. A gente tem que lembrar que o planeta é o planeta, a gente é a gente. Eu sei de vários casos, eu sei do caso de algumas pessoas que elas não vão mais encarnar na Terra porque elas estão realmente entrando num processo de ascensão que já vão para um mundo mais feliz. Então, e quem vai fazendo essa transformação são as pessoas que estão aqui na faixa evolutiva, mas talvez num nível mais avançado. Né? Na mesma faixa evolutiva, é como uma escola mesmo, né? Desde do prézinho, assim, do maternal, até o último ano do ensino médio, né? Do colegial. E os mais velhos, eles têm o quê? O dever de auxiliar e ensinar os mais novos nesse contexto do planeta Terra. Deveria ser. Então, para repassar rapidinho a questão do cérebro, a gente viu os três andares. É o cérebro inicial, que ele é ligado aos impulsos automáticos. O cérebro intermediário, que é ligado às conquistas atuais. E o cérebro frontal, que é as nossas noções superiores. Hoje, a gente vai ver um pouquinho mais do cérebro inicial e a gente vai ver a lei de conservação. Muito interessante. Mas primeiro eu vou tomar uma aguinha e vamos fazer a nossa oração, pedir a presença dos nossos mentores. Então vamos lá, vamos elevando o nosso pensamento, pedindo a presença dos nossos mentores, a equipe espiritual que nos auxilia nas lives de espiritismo, pedindo a presença do Mestre Jesus Cristo, não só nesse momento de live, mas em nossos lares, em nossas vidas, fazendo-se presente constantemente, inspirando em nós os melhores pensamentos, os melhores sentimentos e os melhores comportamentos.
que se faça aí uma grande transformação na nossa vida, regida por Deus. Nós entregamos quem nós somos e a nossa vida a Ele. E nesse momento a nossa mente consciente, a nossa mente inconsciente e a nossa alma se unem para trabalhar em nosso benefício, em benefício da nossa evolução, da evolução daquelas pessoas que estão na nossa convivência, que nós possamos ser bons vasos, bons instrumentos, bons obreiros do Senhor. Que esse encontro de hoje, nessa live, nos traga consciência e mais despertar espiritual na prática do bem e no desenvolvimento ético e moral, individual e coletivo do nosso planeta. Graças a Deus. Vamos fazendo a oração do nosso Pai Maior. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, e que assim seja, com a graça de Deus. Amém. Vamos vibrando agora em nosso lar, pétalas de rosas brancas que vão envolvendo o nosso lar, portas, paredes, objetos, envolvendo todos os ambientes, todas as pessoas do nosso lar, nos trazendo paz, muita paz, graças a Deus. Então vamos continuando aqui. A gente vai falar hoje sobre o cérebro inicial. Vamos lá. O que é o cérebro inicial? Aí temos aqui uma introdução. Lembrar, né, gente, que eu estou usando como base esse livro, O Cérebro Triuno, a Serviço do Espírito, que foi escrito por 3 médicos espíritas. E ele faz um estudo do que um dos mentores das obras, né? Mas se eu não me engano, é essa obra aqui, No Mundo Maior, tá? Psicografado por Chico Xavier, de um dos mentores que auxilia André Luiz, que é o espírito que Chico Xavier está psicografando aqui, nas suas andanças espirituais. André Luiz também era um médico e ele narra, em toda essa série de livros, que começa com o nosso lar, ele narra aí a interação entre o plano espiritual e o plano físico. E ele fala muitas informações, um ponto muito interessante, né? Ele passa muitas informações sobre o funcionamento do cérebro, que na ocasião que o Chico Xavier psicografou, ainda não havia oficialmente a descoberta científica de alguns pontos que foram colocados na psicografia. Então, para a gente ver como realmente, incontestavelmente, a espiritualidade está sempre mais à frente do que nós, e a gente nem imagina. Então, vamos lá. O cérebro inicial. O que a gente tem a ver com isso? Vamos entender como que esse cérebro se relaciona com a gente, como que ele afeta a gente na nossa vida? Para alcançar os níveis de perfeição mais desenvolvidos, o espírito encarnado percorre as etapas das reencarnações. E mais uma vez, em um corpo físico, ele está sujeito às diversas experiências que essa condição lhe submete. O estudo mais detalhado do cérebro só viria a acontecer no século posterior a Kardec. As instâncias cerebrais melhor definidas em suas áreas de predominância funcional, como por exemplo o sistema límbico, enquanto território do domínio das emoções, ou a área pré-frontal, que em outras funções tem a competência de inibir e regular a atividade da área límbica, os impulsos, essa área pré-frontal, então ela começa a trazer o quê? O raciocínio, né? São trabalhos recentes que abrem passagem para o estudo das neurociências e os seus modernos aparelhos de verificação. Nesse território, iremos encontrar o material que nos fornecerá o substrato para a temática que desenvolveremos. No sistema nervoso, temos o cérebro inicial, repositório dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes. Ou seja, ele traz, né, colocando assim em andares, seria o primeiro andar aqui do cérebro, muito ligado às nossas amígdalas cerebrais, que traz uma remanescência, né, fisiológica do homem das cavernas, que traz também a reação de luta e fuga quando a gente está sob ameaça. E aí a gente tem também toda a questão do subconsciente, não somente desta vida, mas também de vidas passadas, que a gente vem trazendo aí. Então, realmente é bastante informação que a gente traz no nosso inconsciente. A gente nem imagina todo esse universo
influencia nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e nos nossos comportamentos atuais. E às vezes a gente não entende por que tem determinados padrões instalados na gente. Ontem mesmo eu fiz um atendimento com uma pessoa com questões de saúde mental, e inclusive o ponto dela principal que estava afetando o diagnóstico que ela tem nesse momento era justamente uma questão de vida passada. Bom dia, Dê, seja muito bem-vinda. Então a gente está falando aqui do cérebro inicial. Então por isso que a gente tem que estar sempre fazendo o quê? Um processo de reeducação mental e emocional. Quanto mais a gente acrescentar informações úteis, construtivas e edificantes no nosso universo interior, mais a gente está fazendo o quê? Está pegando a nossa biblioteca da nossa mente, do nosso universo interior, e a gente está enriquecendo ela com informações positivas e construtivas para que a gente, quando for ter uma ação, a gente vai entrar em ação o nosso cérebro frontal, e o nosso cérebro inicial vão falar, mas espera aí, eu tenho esse impulso, mas eu sei que tal coisa é certo ou tal coisa é errada. E aí que a gente vai estudar as leis morais, que são a cereja do bolo de toda a codificação que o Allan Kardec trouxe no Livro dos Espíritos, porque elas trazem fundamentos de desenvolvimento pessoal, de consciência e também de relacionamento social, tá? E aí, obviamente, desenvolvimento comportamental, espiritual e etc, tá? Então, continuando aqui. Então, nós estávamos falando sobre o sistema nervoso. Nós temos o cérebro inicial, que é esse repositório dos movimentos instintivos e sede do subconsciente. Então, ele fala aqui, figuremo-lo como sendo o porão da individualidade. Cada ser traz em si um universo particular, o seu mapa de mundo. Não existem duas pessoas 100% iguais. Então, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Sim, vamos para a programação neurolinguística, já falamos isso em diversas lives, né? A gente vê, ouve e sente. Se o nosso cérebro fosse ver e ouvir e sentir tudo conscientemente, a gente ia ficar louco. O que ele faz? Ele coloca filtros de percepção, né? Distorção, generalização, omissão. E nessa interpretação da realidade, a gente cria uma verdade. A questão é, a nossa verdade, ela é funcional ou ela é disfuncional? E aí cada caso é um caso. E aí a gente tem aí as lentes de percepção. E a ideia do desenvolvimento da inteligência emocional, que é o mesmo que nós estamos aqui, é justamente isso, é a gente fazer ajustes contínuos, constantes nessa nossa lente de percepção. Para quê? Para que elas sejam lentes positivas e construtivas. A gente pode submeter duas pessoas ao mesmo desafio. Uma pode ser que vai sentar, chorar e não vai encontrar a solução. E a outra pode ser que vai pegar uma folha, um papel e vai entender onde eu estou, onde eu quero chegar, o que eu preciso para sair da onde eu estou, quais são os passos, o que está me impedindo de sair da onde eu estou, quais são os recursos que eu preciso acrescentar em mim e no meu contexto para conseguir movimentar esse contexto e sair de onde eu estou. Isso é inteligência emocional. Por isso que a gente tem as lives de mentalidade e performance, e essa é a função do nosso cérebro. Olha só que interessante. Então vamos lá, a estrutura cerebral, essa é a ideia da gente se desenvolver, né? Intelectualmente, moralmente, eticamente. A estrutura cerebral que permite ao espírito expressar a residência dos nossos impulsos automáticos é também a instância estrutural que possibilita situarmos 3 leis morais que Allan Kardec codificou no Livro dos Espíritos. São as leis de reprodução, conservação e de destruição. Hoje nós vamos estudar a lei de conservação, tá? Lembrando que todo o conteúdo da live é canalizado, então assim, o que a gente vai ver primeiro, o que a gente vai deixar de ver, tudo isso eu vou sempre captando, né, na radiestesia e nas orientações dos mentores, e tem um porquê. E hoje a gente vai falar de umas questões assim, bem, digamos, elementos básicos aí. Vamos lá. Lei da conservação. Vou tomar uma aguinha.
Para quem não conhece, essa lei tá no livro dos Espíritos de Allan Kardec, na parte 3ª, tá? Capítulo 5. Vamos lá. Instinto de conservação. Dentro da lei de conservação tem várias considerações. Instinto de conservação. É lei da natureza o instinto de conservação. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Deus outorgou a todos os seres vivos o instinto de conservação, porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus nos deu a necessidade de viver. Ocorre que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Ou seja, eu já comentei aqui, uma vez eu vi um filme muito nada a ver, e era um filme sobre vampiros, assim, que no fim todo mundo virava vampiro. E aí eu fiz uma pergunta para os meus mentores. Eu falei para os meus mentores, existe esse tipo de ser? Né? Às vezes, sei lá, nas florestas, na Rússia, naqueles lugares longe, na Antártida, sei lá. E eles falaram que não. Que um ser, um parasita que transformasse... Na verdade, esses filmes são é uma representação, né? Porque o vampirismo, ele é espiritual, ele é emocional e espiritual. A gente vê aí toda uma geração de zumbis sucumbindo em ideologias que corrompem a alma humana, né? E corrompem todo esse processo do desenvolvimento moral. Lembrem disso agora e lembrem disso depois que a gente terminar de estudar as 10 leis morais no final desses meses. Vocês vão ver a diferença, o quanto essas ideologias corrompem, né? O ser humano. Mas o que eles falaram? A Terra, toda a criação da Terra, ela existe para o ser humano. Nada que fosse eliminar o ser humano definitivamente da Terra teria oportunidade de continuidade de vida aqui, tá? Então, quando a gente fala da lei da conservação, por que é a primeira? Porque é a mais básica, né? A conservação da espécie, certo? E a gente tem isso instintivo. Quando a gente fala, vou falar já isso aqui, eu tinha pensado nisso ontem até mais adiante, mas hoje eu vou falar. Quando a gente fala de processos anti-vida, né, a própria eutanásia, outros processos aí, a gente precisa entender o quê? É anti-vida? É anti-lei da conservação. Ah, mas a pessoa tá doente. Ah, mas a pessoa tem aquele filme, né, aquele romance lá, Como Eu Era Antes de Você, um rapaz bonito, de posses, poderia, enfim, mesmo na condição dele, ter um desenvolvimento intelectual aí muito grande. A gente vê um caso real daquele ator Christopher Reeves, acho que é Christopher Reeves, né, aquele ator que fez o primeiro Superman, que caiu do cavalo e ficou tetraplégico. E ele investiu muito dinheiro em pesquisas de células-tronco. Imagina se ele tivesse praticado a eutanásia, jovenzinho, e não tivesse feito isso. Olha a contribuição que a dor dele trouxe para a ciência. Então a gente tem que entender que uma expiação, uma dor que a gente passa, que esperemos em Deus aí que seja muito menor, muitas vezes uma dor que a gente passa na vida, ela tem uma finalidade construtiva. E a gente é que tem que escolher quem a gente vai ser. Se é aquela pessoa que vai sentar e chorar, ou aquela pessoa que vai sentar e entender onde estou, onde quero ir, que recursos eu preciso. E por aí que vai construir uma mentalidade de crescimento, ou seja, vai lapidar a sua inteligência emocional. Então, a lei da conservação, ela é um instinto natural do ser, porque ela faz parte o quê? Da continuidade da espécie. Tudo que vai contra a continuidade da espécie vai contra uma lei de Deus, que é a lei da conservação, tá? Essa lei de Deus. Meios de conservação. Deus criou o ser humano com a necessidade de viver e também os meios para tal. Por esta razão, faz com que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que só é necessário o útil, tá? Só o necessário que é útil. O supérfluo nunca o é. O solo é a fonte primordial de onde provém todos os outros recursos, pois que, em definitivo, estes recursos são simples transformações dos produtos do solo.
Por bens da terra se deve, pois, entender tudo o que o homem pode gozar neste mundo. Então, tudo que existe, toda a construção do planeta, ela existe para que haja vida humana, para que nós possamos viver aí esse grande teatro, né? Essa grande encenação que é a encarnação, que é uma encenação real, uma vez que nós vamos colher todos os frutos de tudo que a gente plantar nessa existência que a gente está vivendo aqui, tá? Então a gente também não pode subestimar. Ah, não, mas aqui é só uma encenação. Não, vamos viver seriamente aqui, abraçar a nossa vida. Por bens da terra, devemos entender tudo que o homem pode gozar neste mundo. Podemos gozar, podemos aproveitar, devemos aproveitar aí tudo que o mundo tem de bom para dar pra gente, mas com devida ponderância, né? Vamos ver aqui, olha lá, gozo dos bens terrenos. Deus pôs atrativos no gozo dos bens materiais para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Deus nos deu a razão para que preservemos os excessos. Então, assim, mas por que então no mundo a gente precisa ter o recurso financeiro? Porque também é uma construção social que a gente tem hoje em dia. Mas a gente precisa entender que o que existe no mundo atrai a gente porque faz parte do nosso processo de desenvolvimento e avanço nesse mundo. Se a gente não tivesse a ambição, né, a gente viu até, inclusive, eu não sei se foi na última, que fala sobre... Não, eu não lembro se foi eu não sei qual foi, mas nós vimos já sobre isso, sobre a questão do quanto que quando a necessidade da ambição é necessária para que haja a evolução científica, para que haja a evolução intelectual. Imagina se o ser humano não quiser avançar. Se você tiver uma geração de pessoas que só querem, a gente ainda vai falar um pouquinho sobre necessário e supérfluo agora, uma geração de pessoas que só querem sentir prazer, que não querem trabalhar. Hoje a gente tem uma geração de jovens que não querem trabalhar. Vou fazer o quê? E quando esses jovens virarem adultos? E quando esses jovens virarem idosos? Então, assim, tá perdendo-se aí o propósito da vida. Tá perdendo-se os alicerces fundamentais da existência no planeta Terra, tá? A busca, a ambição, ela é positiva e ela é necessária para que possa haver a evolução. É só a gente olhar o homem das cavernas e quem nós somos hoje, né? Imagina se o homem das cavernas lá atrás não tivesse querido um pouquinho mais de conforto e falar assim, não, eu vou ficar morando nessa caverna aqui, que tá bom. Não, eu não preciso de luz, né? Então, assim, os avanços científicos e tecnológicos, eles são positivos, tá? Então, o gozo dos bens terrenos, ele também é positivo. E eu trouxe um exemplo aqui, que é do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografado pelo Chico Xavier. Inclusive, quem não... eu tenho 5 lives, são 5 lives, mas são 4 do livro. No meu canal tem... Despertar com o Evangelho, é uma playlist chamada Despertar com o Evangelho. Começa com a nova era da consciência, que a gente fala um pouquinho a questão evolutiva da nova era, e 4 lives sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E tem uma passagem onde os bandeirantes estão sendo preparados para encarnar no planeta Terra. E é muito bacana, porque tem um anjo preparando eles, falando, a missão de vocês vão ser contratados para ir para o Brasil, para ir atrás de ouro. Vocês vão buscar ouro. E aí, um bandeirante vira para o anjo e fala assim, mas eu não estou entendendo. A nossa missão não devia ser uma missão espiritual, uma missão mais elevada. E aí o anjo fala assim para eles, mas o ouro é só um chamariz para a verdadeira missão de vocês, que é povoar o Brasil adentro. Porque à medida que vocês forem entrando na floresta para procurar o ouro, grandes expedições, algumas pessoas vão ficando ali, aqui e ali, e vão construindo aldeias. E essas aldeias vão se tornar cidades. Percebe? Então, tudo tem um porquê. Por que Deus permite? Até coisas muito ruins, gente, porque a gente tem o livre-arbítrio, tem o livre-arbítrio coletivo. O fato da gente... enfim, é delicado falar isso, mas vamos lá. Porque política é coisa de bandido. Porque eu não me meto. Porque eu não voto. Porque eu não falo. Porque eu não faço. Porque eu não participo. Então, só o fato da gente ter essa atitude, nós estamos deixando a porta aberta para quem quiser e assumindo que tá tudo bem. E não tá tudo bem, tá? Esse é um exemplo que eu tô dando.
Então a gente tem que parar de aceitar o que está errado, porque o mal só ganha espaço na ausência da prática ativa do bem. Lembremos sempre disso. O mal só ganha espaço na ausência da prática ativa do bem, tá? Continuando então. Necessário e supérfluo. Qual é o limite do necessário, né? Como que eu vou saber quando que eu tô, né? A segunda tacinha de sorvete. A segunda tacinha de sorvete. Será que ela é mesmo necessária? Percebe? Qual é o limite do necessário? O ponderado o conhece por intuição. O homem que procura excessos de todo gênero coloca-se abaixo do bruto, pois que o bruto sabe deter-se quando suas necessidades estão satisfeitas. O que isso significa? Se a gente vai se comparar com o homem das cavernas, o homem das cavernas, ele fazia o quê? Ele ia lá, se alimentava. Tô saciado? Passou minha fome? Parei. O que a gente faz? A gente tem uma construção cultural que a gente tem industrialização, os alimentos super estimulantes, e a gente fala, isso aqui tá tão gostoso, eu vou comer mais um pouquinho. Tá tão gostoso, eu vou comer mais um pouquinho. Eu vou comer mais... E lá se vai. Aí eu te pergunto, está comendo por necessidade ou por prazer, né? Essa lasanha aqui, enfim, essas comidinhas que a gente come. Então, essa é a diferença. Claro, uma vez ou outra, né, gente? Quem nunca? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque a gula, ela advém o quê? De um desarranjo bioquímico. Uma vez, duas vezes, tudo bem. Mas se você começa a ter isso muitas vezes, existe um desarranjo. Já visse aqui um curso que eu fiz, quando eu fiz o meu practitioner de programação neurolinguística, uma das minhas colegas de quarto era nutricionista. E ela contou que ela defendeu uma tese de pessoas que operavam o estômago e se tornavam alcoólatras. Porque elas tinham um desarranjo bioquímico que gerava compulsão. E você fazendo a cirurgia do estômago, você resolve o problema do estômago dilatado. E a pessoa emagrece porque ela acaba obrigatoriamente tendo que comer pouco, porque senão pode até vir a falecer. E aí a pessoa, mas ela continuava com aquele processo bioquímico. Então, na verdade, é tudo mental, certo? O homem saciável abdica da razão que Deus lhe deu por guia. E quanto maiores forem os seus excessos, tanto maior preponderância confere ele à sua natureza animal sobre a natureza espiritual. E aqui é um pulo do gato. Aqui a gente está falando do cérebro, tá vendo? É a lei da conservação do nosso cérebro. Se eu ficar o tempo inteiro rendido aos meus impulsos e prazeres, se eu não desenvolver uma autorresponsabilidade, uma autonomia, uma disciplina, o meu cérebro não desenvolve. E a minha alma não desenvolve, né? Os dois funcionam. Na verdade, eu diria até que a minha alma não desenvolve, o meu cérebro é em segundo lugar. Mas assim, toma muito cuidado. Porque a gente começa a perceber a desconstrução cultural, blá, blá, blá. Eu tava esses dias pensando que eu quero começar a estudar arte clássica, né? Até se alguém estiver aqui ouvindo, ou estiver assistindo gravado e depois tiver alguma dica pra me dar de alguma fonte, que eu falei, eu quero começar a estudar. Eu gosto muito de pintura, eu falo muito aqui dos hobbies, né? E vai ser um hobby novo meu. Eu adoro balé clássico, eu gosto muito de pintura, eu quero começar a estudar um pouco de música clássica. Bem assim, de pouquinho, pra ter uma noção, sabe? Porque trabalha muito a sensibilidade. Como eu faço esse trabalho energético, faz uma diferença. E aí, por que eu tô contando isso? A gente começa... Eu esqueci por que eu tô contando isso. Eu tava falando do animal sobre a natureza espiritual. Então a gente tem que entender o seguinte, olha lá. Os excessos, quanto maiores forem os excessos, tanto maior a preponderância confere ele a sua natureza animal sobre a natureza espiritual. A desconstrução. Uma vez eu fui numa amostra de arte, faz muitos anos, né? Quando você vai pra arte moderna, desculpa, gente, vou fazer uma crítica aqui, a minha opinião, e eu respeito, cada um tem a sua opinião, tá? Quando você vai pra arte moderna, é a desconstrução, né? Tem sempre o período da desconstrução. E umas coisas assim que tem uma coisa ou outra que você fala, isso aqui traz uma reflexão, traz. Mas eu vou ser muito honesta com você. O quanto a desconstrução sociocultural que nós estamos vivendo hoje demonstra muito mais as dores, as feridas da alma, do que realmente algo que eleva e auxilia a nossa alma a evoluir. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente permite que entre na nossa casa, que entre na nossa vida, que entre na nossa mente. Principalmente para quem tem filho, tá?
principalmente para quem tem filho. Então, toma muito cuidado com essa coisa da desconstrução. É um conceito muito engraçadinho, fofinho, para fazer brincadeirinha. Mas para você, existem certos alicerces que não se desconstroem. Tá? Então vamos continuar. Por quê? Ah, mas por quê? Puritanismo, julgamento. Não, porque vai te levar a agir como um homem das cavernas. Tá? Uma construção que vai falar para você viver do prazer, viver do hedonismo, etc. Faça o que você quiser, porque você não tem que ter disciplina, porque tem que fazer o que... Não tem que fazer o que quiser, gente. Não tem que fazer o que quiser. Uma criança, um jovem, um adulto não tem que fazer o que quiser. Precisa existir uma rotina, precisa existir uma disciplina, precisa existir ordem, precisa existir normas, entendeu? Que regem as relações. Precisa existir respeito, empatia, entendeu? Então a gente tem que lembrar muito disso. Por quê? Porque senão a nossa alma não se desenvolve, o nosso espírito não se desenvolve, o nosso cérebro não se desenvolve. Percebe? Então cria-se agora uma construção onde a gente vai fazer o quê? Vamos pegar pelo neurológico. Se todo mundo ficar nesse cérebro inicial, como é que a gente vai transcender? Como é que a gente vai se elevar e ir aqui, ó, como a gente viu na abertura, nas nossas noções superiores? Como a gente viu a pirâmide de Maslow na semana passada, quando a gente fica preso nas nossas... Aqui, acho que tá aqui. Quando a gente fica preso nas nossas necessidades básicas, o que acontece? A gente não avança para necessidades mais complexas, a gente não começa a desenvolver o raciocínio complexo. A gente vai começar a ter o quê? Aí uma geração de... Como é que se fala aquilo lá? Que a pessoa... Analfabetos funcionais. São pessoas que sabem ler e escrever, mas elas não conseguem interpretar. Tá? Então, cabe a gente o quê? Primeiro, cuidar da gente, cuidar das pessoas que estão próximas a gente, e à medida que a gente puder ir difundindo aí e propagando, né, o que é correto, justo e bom, e o que contribui para a nossa evolução e desenvolvimento, ok? Então, vamos lá. Privações voluntárias, a gente está falando aqui de lei da conservação. O que é necessário para que a gente está entendendo o quê? Nós somos seres humanos, a construção do planeta Terra é uma construção que existe para que haja a vida humana e que haja o desenvolvimento da raça humana. Mas fulano não quer, mas tem as guerras, mas tem as brigas, mas estamos aqui. O tempo passa e nós estamos aqui, não estamos? Estamos na pista do planeta Terra, entendeu? Podem julgar, podem criticar, falar que não presta, que não serve, mas estamos aqui na pista do planeta Terra. Cada um vai fazer o julgamento com o seu próprio conjunto de valores, com a sua própria autoestima e de acordo com a sua própria fé, tá? Ah, mas o mundo está perdido? Será que tá? Eu, com as minhas convicções, vou compartilhar com vocês o que eu acredito. O que eu acredito é o que eu vejo, que eu sei que existe uma parcela mínima de almas que foram aí convocadas para despertarem e desenvolverem a sua consciência, para que elas possam estar na frequência, a gente indo aí para um nível mais quântico, né? Tem um livro chamado A Matriz Divina que ele fala, uma pessoa emanando luz, ela influencia pesquisas científicas, ele narra lá os artigos científicos, tá? Uma pessoa emanando luz, ela influencia 24 pessoas, tá? E óbvio, se você começar entrar num processo de ascensão, por que eu faço tanta energização? Eu faço energização todo dia para mim, para minha família, para alguns aspectos aí que eu tô desenvolvendo, para trabalhar questões de bloqueios, porque eu tô fazendo meus experimentos, meus próprios experimentos. Se eu limpar aquilo, e tem processos, gente, que se instalam, a gente fica 20, 30, 40, 70 anos num processo emocional, num bloqueio emocional, numa crença limitante, não vai ser em uma sessão, 2, 3 que você vai tirar. É um processo que você vai tirando uma camada, aquilo ressoa, você tira outra camada, aquilo ressoa. Existe cura? Existe cura. A gente precisa acreditar. E eu tenho certeza absoluta, e eu quero viver muitos anos para presenciar essa transição planetária. Então tenham fé, porque o grande mal do mundo, inclusive a partir do ano que vem, nós temos aí uma promessa de começar a ter um ano bem quente, assim, digamos, sabe? O grande mal do mundo para o futuro vai ser a falta de esperança. Então cultive a fé, tá? Quem gostar de ir na igreja, vá, faça mesmo. Privações voluntárias, a gente falando aqui da lei da conservação. E a mortificação. O que é mortificação? Sacrifício, né? É meritório aos olhos de Deus a privação voluntária dos gozos inúteis,
porque desprende o homem da matéria e lhe eleva a alma. É meritório resistir à tentação que arrasta ao excesso e ao gozo das coisas inúteis. Também o é tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do que o baste. Ou seja, então a gente tem o mérito de resistir aos excessos e a gente tem o mérito também de quando eu tiro um pouquinho de mim para dar para outra pessoa. É permitido ao homem alimentar-se de tudo que não lhe prejudique a saúde. Alguns legisladores, com um fim útil, entenderam de interdizer o uso de certos alimentos e, para maior autoridade imprimirem as suas leis, apresentam-nas como emanadas de Deus. Então aqui ele está falando o quê? Sobre algumas culturas que falam você não pode comer aquilo, você não pode comer aquilo, tá? E ele tá falando que isso, na verdade, não é de Deus especificamente, é da cultura, é do homem, do ser humano, tá? Então, falando aqui, ó, por que a gente traz alimentação? Isso aqui tudo tá no livro dos Espíritos, tá? Por que alimentação junto com privação voluntária? Porque o que eu posso, o que eu não posso comer que faz bem pro meu corpo, pra minha alma? Como é que eu vou saber, tá? Então, isso foi passado, foi codificado por Allan Kardec no livro dos Espíritos. A alimentação animal não é contrária à lei da natureza. Esse é um ponto que a gente precisa conversar e compreender, tá? Dada a constituição física do ser humano, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Ah, mas então o vegano, o vegetariano, eu sei que os espíritos falam que a gente tem que comer o mínimo de carne. Então existe um pouco de contradição nisso. Como sempre lembrar o quê? Não cometer excessos, tá? O que acontece? Eu vou trazer um pouquinho de tudo que eu já li, o que eu aprendi, o que eu já vi, tá? Hoje existe uma questão que toda a carne que a gente consome em massa, ela é praticamente uma produção em escala, né? Então, o gado, ele recebe antibiótico para não ficar doente, ele recebe uma série de remédios que vão para a carne e acabam intoxicando a carne. O próprio processo de abate, no grosso modo, tá? É um processo que também gera toxinas, tá? A gente falando tecnicamente aí. E isso tudo vai para a carne e também, consequentemente, intoxicaria o nosso corpo. Isso tudo em excesso também faz mal, né? Sem contar toda a parte aí da crueldade dos animais. Eu, particularmente, hoje como carne vermelha, tá? Mas eu já fiquei algum tempo, 1 ano, 2, assim, sem comer carne, principalmente no processo que eu comecei a trabalhar com as terapias. Então, assim, o que eu acredito? Que também existe um ponto de ancoragem de energia, tá? E aí você vai sentindo o que você sente, tá? Consumir muita carne vermelha não faz bem todo dia, o tempo inteiro. Tem um livro chamado Mensageiros do Amanhecer, que não é um livro espírita, é um livro espiritualista de uma americana. Ela fala de diversos pontos e entre eles têm uma passagem da carne que eles têm uma visão muito legal, que eles falam assim, se você tiver o seu gado na sua fazendinha, né? Se você tiver o seu gado, o seu animalzinho, você consagrar aquele animal, quando você for abater ele para o consumo, né? Agradecer aquele princípio inteligente que veio naquele corpo daquele animal, para ele estar sendo o seu alimento, consagrar a Deus, agradecer, etc. Isso tem um valor. Então, o que eu posso sugerir para vocês? Abençoe a sua alimentação. Abençoe a sua alimentação, não tem coisa melhor. Eu gosto de cozinhar, eu cozinho bastante, então às vezes estou lavando uma salada, sabe? Às vezes eu pego uma verdurinha que ficou muito tempo guardada na geladeira, também murchinha, eu vou lavar, eu fico lá mentalizando uma chama violeta, fazendo um oponopono, sabe? Abençoando, ai Deus, abençoa essa comida, que fique gostoso, que nutra o nosso corpo. Então, abençoe a sua alimentação, tá? A questão de que come carne ou não come carne é uma questão de livre-arbítrio. O que eu tô trazendo aqui é o que está escrito no Livro dos Espíritos, que foi codificado por Allan Kardec em 1860, tá? Então, lá fala que a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece, tá? Então, assim, hoje a gente já tem muita suplementação, a gente já tem muito conteúdo aí de produtos para os veganos, um conhecimento de nutrição, onde a pessoa consegue fazer uma composição nutricional do seu prato sem precisar colocar uma carne. Mas se você gosta de comer carne, se você come a carne, se você é uma pessoa ponderada, não se culpe, não se julgue por causa disso, tá? Porque não é um crime comer uma carne, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado também para ir nem para um extremo e nem para o outro extremo,
tá? Então, continuando aqui. Então, eu já falei sobre a questão de consagrar, a questão dos hormônios, de ficar sem comer carne para ancorar energia, tá? Então, isso pode acontecer. É meritório ao homem abster-se da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação, que é o jejum, né? O jejum espiritual, ele é muito feito, inclusive tem sido muito feito. Hoje a gente tem também a prática do jejum intermitente, que fala para você ficar, que é muito boa, mas gente, lembrando, vai praticar jejum intermitente, não é só ficar horas. Uma vez eu tinha uma amiga que ela tava fazendo jejum intermitente. Aí ela me manda uma foto às 6 horas da manhã, comendo um pastel de feira. Quebrando o jejum. Faça-me o favor, né? Desculpa, com todo respeito. Aí você tá de brincadeira com você mesma. Então, assim, não é assim que funciona o negócio. Jejum intermitente é muito bom. Ficar um tempo, assim, sem comer para o próprio corpo, né? Faz uma certa autofagia, né? Ele faz uma limpeza. Mas tenhamos bom senso, tá? Alimentação equilibrada. Quer comer o pastel? Come, mas não vai me colocar depois na hora de quebrar um jejum, porque não vai fazer bem. Se o corpo tá limpo, maravilhoso, gostoso, você mete lá uma fritura de imersão, uma gordura, faz mal pra saúde, tá? Então vamos lá. É meritório ao homem abster-se da alimentação animal por expiação, o jejum, que a gente conhece. Somente se praticar esta privação em benefício dos outros. Aos olhos de Deus, porém, só a mortificação havendo privação séria e útil. Ou seja, como assim? Claro que você vai falar, olha, eu vou fazer um jejum aqui porque eu tô com uma doença minha, né? Deus, eu vou jejuar pro Senhor me ajudar a curar essa doença. Isso tem um mérito, né? Não precisa ser, não é uma outra pessoa, mas isso tem um mérito. Agora, não vamos jejuar porque a gente quer trocar de carro, né? Eu vou jejuar aqui porque eu quero pegar um carro zero. Não dá, entendeu? Então, é esse tipo de bom senso que a gente tem que ter. Então, olha lá, somente se praticar essa privação em benefício dos outros. Então, vamos jejuar por uma causa nobre, entendeu? Porque para que essa mortificação, esse sacrifício, seja sério e útil, tá? Então, olha lá, sobre as mutilações operadas no corpo. Isso é muito interessante, porque também é a lei da conservação. Como que a gente conserva o nosso corpo? Olha que interessante. A gente vai ter um mês de saúde, que a gente vai falar sobre saúde, que é a conservação do corpo. Olha que interessante. Então, olha lá. Sobre as mutilações operadas no corpo. E assim, gente, muito importante a gente entender o quê? Eu estava até refletindo sobre isso. Esse estudo é muito importante a gente entender o quê? A gente está vendo aqui o que é certo e errado aos olhos do que foi codificado pelos espíritos através de Allan Kardec. Certo? Legal. Eu, particularmente, tomo isso como verdade, sigo como uma filosofia de vida. Lembrando disso, espiritismo é uma filosofia de vida que tem 3 pilares. Ciência, filosofia clássica e a religião, a desenvolvimento moral através do Evangelho de Jesus Cristo. Legal. Filosofia de vida. Eu tenho essa filosofia de vida. Se outra pessoa não tiver, quem serei eu para julgá-la? Tá? E eu venho fazendo esses estudos principalmente porque se a gente quer mostrar uma verdade para alguém, primeiro a gente tem que viver essa verdade. Então, quando a gente vamos falar aqui sobre mutilação, tomar cuidado pra gente não julgar, tá? Sair do lugar de julgamento, porque pra mim vem muito aquelas pessoas assim que... Sabe aquela... Vocês já viram assim, o cara que se transforma numa cobra e muda a língua, e muda a cara, tira o nariz, tira um negócio doido assim? Isso é mutilação, né? Olha lá, sobre as mutilações. Mas então tomar cuidado pra gente não se tornar agora a patrulha das normas e das regras corretas, entendeu? Então, trazer todo esse conhecimento para nossa vida, para que nós possamos também ser instrumentos para levar para as pessoas da nossa convivência, e assim a gente vai transformando o mundo, tá? O que está longe de nós, outras pessoas, não vamos querer controlar os outros, tá? Vamos orar. Mas eu tenho uma pessoa tão querida, eu tenho tanto dó daquela pessoa, tá perdido na vida. Ora por ele. Ora, peça para que o Espírito Santo toque o coração daquela pessoa, toque a mente daquela pessoa, toque a alma daquela pessoa e transforme. Não tem jeito, gente. Ontem mesmo passei a oração do perdão para uma pessoa. Quem quiser oração do perdão, eu passo num grupo. E que eu fiz quando meu pai desencarnou, eu já fiz para colega de trabalho que eu tinha desavença, eu já passei para uma moça que a filha dela tentou tirar a vida, e eu passei oração, ela fez oração,
3 dias que ela fez oração para a filha. Ela veio me falar que a filha já estava melhor, estava menos respondona. A gente não tem noção do poder que tem oração, tá? Então façam oração. Então vamos lá, sobre as mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais. Questionem-se sempre se é mesmo útil. Eu lembrei que tem os cachorrinhos que cortam a cauda, né? Porque, sei lá por quê. Nem sei se hoje em dia faz isso ainda. A Deus não pode agradar o que seja inútil e o que for nocivo lhe será sempre desagradável. Então assim, quer fazer farra, quer fazer festa, mas não vem achar que isso vai agradar a Deus. Ponto 1. Ponto 2. O que for nocivo vai ser sempre desagradável, tá? Então começou a perder a linha, perder o limite das coisas, não vai achar que tá bonitinho. Que depois a gente vai responder por tudo que a gente planta, né? A gente vai colher tudo que a gente planta, inclusive em termos de frequência, tá? Então toma cuidado com isso. Muitas vezes, vou falar assim como vem aqui, assim, a gente se mutila em pensamento, através das nossas culpas, tá? Da autopunição que a gente se impinge, que a gente se coloca por arrependimentos. Então observa a sua vida e começa a pensar onde é que você se julga excessivamente, onde é que você faz essa mutilação aí do seu coração, da sua alma. Tomar muito cuidado, assim, às vezes a gente tem práticas que vão contra os nossos princípios e valores e a gente acha que tá tudo bem, mas não tá, você está se machucando. Então se você puder evitar isso, evite. Se você puder mudar de vida, de uma vida que está te incomodando, mude, tá? A gente só precisa começar a fazer diferente. Às vezes a mudança ela é mais fácil do que a gente pensa. Ela só não é simples, ela é complexa, mas ela é fácil. Ela tem várias etapas fáceis. Um todo, a gente viu isso na live de mentalidade e performance da semana passada, tá no canal e tá aqui no feed. Um todo muito grande são pequenos passos, tá? Então a gente quebra em pequenos passos. Então vamos lá. Deus só é sensível aos sentimentos que elevam para ele a alma, obedecendo a sua lei e não a violando, tá? Então não adianta. E aí vem aquela povo, mas Deus vai se castigar. Gente, Deus nem é um ser humano, pelo amor de Deus, tá? A live número 1 da maratona, Uma Vida com Propósito. Tudo começa com Deus. Deus é uma projeção da figura paterna e da figura de autoridade. Deus é o princípio inteligente, primordial, é a causa infinita de todas as coisas, é uma inteligência suprema que rege autonomamente a existência. Vamos parar de achar que Deus, agora porque Deus vai castigar. Claro, a gente fala, Deus castiga, mas assim, vamos sair dessa rebeldia. Talvez vocês estejam aqui comigo, não, mas quem tem filho adolescente, ou né, alguém que vai ouvir isso aqui depois, porque Deus agora, tem que castigar a gente, que Deus é ruim. Não, Deus não é ruim. É causa e consequência. É que a gente se esquece da causa, né? A gente se esquece. Aí a hora que a gente vai colher, né? Mas eu tô colhendo isso, por quê? Como que eu vou colher? Por que eu tô colhendo abacaxi se eu plantei maçã? Plantou maçã? Entendeu? Então a gente tem que pensar nisso. Então lembrar disso, tá? Quando a gente fala de Deus, a gente tá falando o quê? De toda a dinâmica da existência, de todo um desdobramento quântico, frequencial. Porque Deus vai castigar. Deus só é sensível aos sentimentos que levam para ele a alma. Por quê, meu amor? Por quê? Porque Deus é uma frequência muito elevada. E pra gente se conectar com uma frequência elevada, olha os 3 níveis do cérebro. A gente precisa transcender. A gente precisa se ocupar um pouco mais com as coisas do espírito, da alma. E aqui, olha, com as noções superiores. Percebe? Tudo é frequência, né? Quanticamente, tudo é frequência. A gente tem que lembrar disso, tá? Então, vamos lá. Os sofrimentos naturais são os únicos que elevam, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários de nada servem, quando não concorrem para o bem de outro. Isso é muito importante a gente falar. Quando a gente está falando de inteligência emocional, existem crenças coletivas, inclusive a gente também vai ter um mês para falar sobre finanças e tudo, que é crenças coletivas de sofrimento, crenças coletivas de pobreza, crenças coletivas de que pensa assim, claro que se depurou o espírito, teve um valor, mas eu posso falar, porque eu trabalho com reprogramação mental. Às vezes a gente tem crenças limitantes, que a gente se sabota, fica na miséria, não se acha merecedor,
fica levando uma vida parcial, a gente acaba não vivendo a vida que a gente veio ao mundo para viver, que é uma vida onde a gente consegue... Olha o caminho do self, do Carl Jung. O caminho de encontro do self. A gente vai tirando os bloqueios emocionais, curando as crenças limitantes, dando um novo significado aos nossos traumas e bloqueios. E aí o que acontece? A gente vai começar a acessar ainda mais a essência da nossa alma. A centelha de Deus que está em nós, que é o quê? O pleno poder, a plena capacidade dos nossos talentos e habilidades. E muitas vezes a gente fica preso o quê? Nas crenças limitantes de não merecimento, de miséria, de pobreza, porque a gente acha que não, ou até baixa autoestima e sofre. Aí você pensa assim, ai, mas o sofrimento agrada a Deus, né? Será que o sofrimento agrada a Deus nesse ponto? Será? Será que se Deus te colocou aqui para você fazer 10 coisas e você ficou preso em crenças limitantes e fez 3? E aí você acha bonitinho sofrer, porque o sofrimento agrada a Deus. E deixou de cumprir a sua missão. Além de sofrer à toa, você deixou de cumprir a sua missão. Então, fazer essa reflexão, tá? Obedecendo aí... fazer essa reflexão. O meu sofrimento, ele tá sendo realmente útil? Não. Então vamos se mexer. Vamos trabalhar, vamos curar as nossas crenças limitantes. Ah, mas eu tô aqui, eu vou abrir mão aí de alguns anos da minha vida para cuidar da minha mãe e da minha avó. Tô deixando de fazer outras coisas, tô deixando de viajar, tô deixando de passear, tô deixando de fazer outras coisas, mas eu estou fazendo um bem para outras pessoas. Ah, então legal, tem um bom motivo. Ah, estou cuidando de um parente doente. Nossa, não pude ir no churrasquinho lá no final de semana porque tive que revezar com os meus parentes para cuidar daquele tio doente. Pô, parabéns, parabéns. Você fez uma coisa nobre, entendeu? Aí tem valor. É que a gente vive um mundo, uma construção de valores invertidos, né? Um mundo que aplaude as coisas erradas e critica as coisas certas. Então, construa você o seu próprio sistema de valores e crenças. Não deixe outras pessoas dizerem o que para você o que é certo e errado. Eu particularmente acredito que essas leis são um bom sistema de valores e crenças para a gente utilizar para pautar nossas vidas. E olha que a gente está na primeira. Eu tenho certeza que as outras vão agregar muito. Olha lá. Trabalhe para o bem dos seus semelhantes. Vista o indigente, console o que chora. Trabalhe pelo que está enfermo. Sofra privações para o alívio dos infelizes. E então as suas vidas serão úteis e, portanto, agradáveis a Deus. Sofrer alguém voluntariamente, apenas por seu próprio bem, é egoísmo, né? Vou aqui fazer pra quê? Ele fala muito dos faquirs, de algumas pessoas que elas fazem um sofrimento voluntário sem uma finalidade específica. E ele fala que isso não é legal, tá? Não é legal. Sofrer pelos outros é caridade. Tais os preceitos de Cristo. Graças a Deus. Preciso sofrer? Nossa, então eu só vou evoluir se eu sofrer? Não, não. A gente vai ver também a parte, quando a gente entrar, né, na parte da lei da riqueza. A gente tem que entender assim, a gente não precisa sofrer para evoluir. A gente vive num mundo de provas e expiações, que é um mundo que naturalmente traz o sofrimento e a dor, tá? É uma coisa que já é esperada. Porém, a gente está vivendo a transição planetária, que é uma mudança para um mundo onde a gente tem um pouco mais de descanso aí entre as nossas provas, e a gente começa a ter o quê? Um crescimento do bem, né? Lá nos mundos felizes, o bem se sobrepõe ao mal. Então a gente vai começar a ter o quê? Um crescimento do bem. De fato, as almas, alguns desvios de caráter, algumas estruturas aí que corrompem querem corromper toda a existência do ser humano vão começar realmente a desmoronar mesmo, sabe? E a gente tá falando isso de um processo de décadas, tá? Mas a gente precisa sofrer? Não, a gente consegue, só que a gente esquece de fazer isso no nosso dia a dia através do amor, né? Por isso que a gente tá aqui estudando. Quanto mais consciência a gente ganha, menos a gente vai sofrer. Porque eu percebo muito assim, com as caixinhas e com as terapias, eu percebo muito isso, assim. As pessoas, o quanto que, quem tá aqui comigo que assiste as lives há mais tempo, vai saber disso também. O quanto que às vezes a gente busca a solução de um problema no nosso dia a dia, que a gente vai aprendendo nesse processo que a gente tá fazendo de educação, né, da nossa mente e da nossa alma. E é no dia a dia que a gente coloca em prática. É no dia a dia que vem os desafios.
as dores. Só que se a gente estiver preparada, imagina uma pessoa que nunca estudou nada de inteligência emocional, que não tem um conhecimento de autodomínio, e surge um desafio, e uma pessoa que já está amadurecida na inteligência emocional, que tem esse conhecimento da disciplina do autodomínio, surge o desafio, é uma outra reação que a gente vai ter. Então a gente está aqui o quê? Se preparando para o que vier, né? Vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. Então vamos agora fazer a nossa meditação. Gostaram, gente? Depois me contem se vocês gostaram do tema de hoje. Fazer nossa meditação. A gente vai estudar todas as leis. Vamos lá? Fechando os olhos. Enche o peito de ar. Respirando fundo. Quem chegou depois sabe que vocês são muito bem-vindas. E vamos em frente. Viver uma vida maravilhosa em Deus. Que é uma vida feliz. É uma vida rica em amor, em compaixão, em caridade, em abundância em todos os sentidos, no sentido físico, mental e emocional. Então vamos fechando os olhos, respirando fundo. O ar vai subindo até o topo da sua cabeça e você vai ficando cada vez mais relaxada. Você relaxa e se concentra no som da minha voz 10 vezes mais agora, bem tranquilo, bem relaxado. Vai ficando bem tranquila, bem relaxada agora. A todo momento você permanece respirando e relaxando com pleno controle do seu corpo, tranquilamente. Vai sentindo agora que a sua mente consciente, a sua mente inconsciente, a sua alma, elas se unem nesse momento para trazer para você clareza e entendimento de tudo que nós conversamos nesse encontro de hoje. Para trazer para você uma aplicabilidade útil de tudo que nós conversamos hoje, na sua vida, no seu dia a dia, nos seus desafios e também nos que virão, né? Nos que estão nesse momento se apresentando na sua vida e nos que virão. Então você respira fundo e você relaxa 10 vezes mais agora, bem tranquila, bem relaxada. Relaxa os músculos da sua face, seus ombros, vai relaxando seus braços, suas pernas e seus pés. A sua mente consciente vai te trazendo imagens, sons e sensações, para que você comece a visualizar tudo que eu vou te orientar a visualizar agora. Mentalmente você vai começar a visualizar da sola dos seus pés. Vão saindo raízes de luz que vão te envolvendo, que vão descendo para o solo, para as várias camadas do solo, até o centro da Terra. Essas raízes de luz vão descendo, vencendo as camadas do solo, até chegar num lindo diamante de luz. Vai expandindo essas raízes, expande elas para os lados também, deixa elas bem grandes, bem firmes. São os seus alicerces, é a sua força, é a nutrição que você vai receber agora do planeta Terra. Aproveite esse momento, relaxa. Agora as suas raízes vão se encontrar com o centro da Terra, com o núcleo da Terra, e vão receber um grande impulso de energia vital, que vai subindo pelas suas raízes, vai subindo pela sola dos seus pés, suas pernas, vai subindo pelo seu quadril, seu tronco, vai envolvendo todas as fibras musculares das suas coxas, as cartilagens dos seus ossos, vai envolvendo todos os poros da sua pele, todos os canais do seu sistema circulatório, todos os canais do seu sistema linfático, todos os canais do seu sistema nervoso. Você vai sentindo o seu corpo inteiro ganhando um novo vigor a partir de agora. O seu corpo inteiro vai ganhando um novo vigor a partir de agora. O seu corpo inteiro vai ganhando um novo vigor a partir de agora. Essa energia vai subindo pelos seus órgãos, envolvendo o seu intestino, vai envolvendo o seu estômago, o seu pulmão, vai envolvendo as suas costelas, seu coração, seus ombros, seu pescoço, seus olhos, sua boca, e ela vai saindo do topo da sua cabeça, como uma linda flor de luz gigante, que vai florescendo e vai caindo à volta de todo o seu corpo, e vai fazendo uma cúpula de luz, e o seu corpo vai se tornando pura luz agora. Você se torna pura luz agora. Você vai sentindo seu coração brilhando, e você
expande além do seu corpo. Você fica maior, 20 vezes maior, 100 vezes maior, 1 milhão de vezes maior. Fica maior do que o seu ambiente, maior do que o seu bairro, maior do que o seu país. Vai ficando maior do que todo o planeta Terra e você vai crescendo e vai vendo o planeta Terra pequenininho lá embaixo. Você vai subindo, vai vendo as galáxias, multi-universos, luzes multicoloridas, com as estrelas ao fundo, como uma noite estrelada. Respirando fundo, bem concentrado no som da minha voz. Todo e qualquer barulho externo vai servir exclusivamente para você se concentrar ainda mais nessa meditação. E você vai avistando agora lá em cima uma camada de pura luz branca, do amor incondicional de Deus Pai Todo-Poderoso. Você vai avistando essa camada de luz e essa luz, você vai adentrando essa luz. Essa luz vai subir, vai descendo, né? Do topo da sua cabeça, vai passando pela glândula pineal no topo da sua cabeça, envolvendo seus olhos, seus ouvidos, vai envolvendo toda a sua estrutura, todo o seu esqueleto, o seu rosto, a sua face, vai envolvendo seus dentes, vai descendo por todo o sistema venoso que tem no seu pescoço, que é tão importante. Traz todos os impulsos do seu cérebro para todo o seu corpo. Vai irradiando para os seus braços, vai sentindo um alívio agora nos seus braços. Todos os pesos de culpas, dúvidas, frustrações e arrependimentos que você carrega na sua vida até hoje vão sendo imediatamente cancelados agora. Todos os pesos de culpas, dúvidas, medos, arrependimentos e frustrações que você vem carregando na sua vida até agora vão sendo imediatamente cancelados. Respira fundo, solta o ombro. E vai sentindo que todos os pesos de culpas, dúvidas, medos, arrependimentos e frustrações que você carrega na sua vida até hoje estão imediatamente cancelados agora. É leve, tranquilo e permitido se desfazer das suas dores, viver uma vida feliz, completa. Você já sabe como e você vive o seu dia a dia buscando evoluir e avançar em todos os campos da sua vida, porque você gosta de crescer, você gosta de se desenvolver e cada dia mais você sabe exatamente do que você precisa abrir mão para se desenvolver e crescer. Você amadurece agora e começa a desenvolver um novo sistema de crenças e valores, o seu sistema de crenças e valores, que vai te trazer felicidade, saúde e bem-estar. Vai trazer felicidade, saúde e bem-estar para as pessoas que você ama, que convivem com você. E mais ainda, vai te trazer evolução ética, moral e espiritual. A evolução da sua alma. Mentalmente, agora você vai visualizando um tubo de luz branca que vai se formando no centro do seu peito. Um vórtice de luz, como um portal de luz que vai te levar para o jardim da sua alma. Esse portal de luz. Você vai sentindo um leve, vai projetando como se fosse uma nuvem branca que sai da sua cabeça e vai para o centro do seu peito. Você leva a sua atenção para o centro do seu coração. Mentalmente agora você vai se visualizando, caminhando no jardim da sua alma. Vai sentindo a presença amorosa do seu anjo de guarda junto com você. E você segue caminhando nesse jardim da sua alma. Vai espargindo essa luz que você captou de Deus, esse amor que você captou de Deus, a luz que você captou da energia vital que veio da terra, vai espargindo pelo jardim da sua alma. Vai percebendo que ela vai transmutando, trazendo mais brilho, trazendo mais cor, trazendo um perfume agradável para o jardim da sua alma. Você começa a reconhecer alguns elementos no jardim da sua alma e você vai aí encontrar aí um baú aonde você vai fazer um resgate de alguns aspectos da sua autoestima que vão te fortalecer para você conseguir viver a melhor e mais elevada versão da sua vida, viver os valores e princípios que são bons para você e não somente os do mundo. Então você vai vendo esse baú à sua frente.
Se você abre, vai vendo se ele é um baú pequeno ou grande, não importa. Você abre esse baú, dentro dele vai ter um diamante gigante, assim, como se dentro do baú tivesse um portal. E esse diamante é a sua autoestima. Gigante, mas ele é muito grande. Ele é leve, mas ele é um diamante de pura luz. E você fica até um pouco assustado. Você fala, meu Deus, mas é tudo isso, esse diamante gigante. É esse diamante gigante, é a tua autoestima. Sabe o que é isso? É a estima de Deus por você. É a estima, é o amor que Deus tem pelo valor que você tem. Então você vai trazer todo esse diamante de luz para o centro do seu coração agora. Permita que essa luz entre no seu coração. Traz. Se for muita luz, você vai deixando vir aos poucos, vai inundando todo o seu ser através do seu peito. Vai para o topo da sua cabeça, lá até para os seus folículos capilares, para todas as células do seu corpo. Você se torna pura luz agora. E você tem tanta luz de autoestima, vai indo para os braços, vai indo para as costelas, vai indo para o abdômen, vai indo para as pernas, os pés. Você tem tanta luz da autoestima que isso vai acendendo a sua alma e o seu brilho pessoal. E você começa a brilhar agora. Então você respira fundo e sente você brilhando. A partir de hoje, todos os dias, a todo momento, a sua mente consciente vai te lembrar do seu valor, do seu propósito e do tamanho da sua autoestima e do seu amor próprio. E você vai ficar cada vez mais feliz e mais focada na sua felicidade, no seu bem-estar e nos planos de Deus para você. A partir de hoje, todos os dias, a todo momento, você vai se lembrar cada vez mais do seu valor, do seu propósito, do tamanho, da estima que Deus tem por você, que você já tem por você também. E você vai usar toda essa estima, todo esse valor, todo esse poder pessoal, esse brilho pessoal, para praticar o bem ativamente para a sua vida, para a sua alma, para as pessoas que você ama, para as pessoas da convivência que você tem. É leve, tranquilo e permitido praticar o bem ativamente. E você já sabe como praticar o bem ativamente. E você vive o seu dia a dia da melhor e mais elevada maneira, praticando o bem ativamente. Você gosta disso. E quanto mais você pratica o bem ativamente, mais a sua alma desperta, mais certeza você tem das suas decisões, mais clareza você tem das suas escolhas, mais prosperidade e abundância você colhe na sua vida. Então você vai seguindo com toda essa autoestima, com todo esse senso de valor, com toda essa prática ativa do bem, para uma caminhada de futuro. Você vai caminhando e acessando a sua ponte ao futuro agora. Dentro do seu jardim ele vai se abrindo com lindas flores, frutos, árvores frondosas, flores majestosas. Vai colocando novos elementos, vai vendo uma linda fonte que vai captando constantemente essa energia do amor de Deus, vai captando constantemente do solo essa energia vital e vai animando a sua vida com esperança. Você vai nessa fonte, você vai beber das águas dessa fonte, as águas da esperança. Você passa por essa fonte. Se você tiver vontade de se banhar nessa fonte, você se banha nessa fonte. Se banhe-se com as águas da esperança. Permita que essas águas envolvam todas as células do seu corpo. E sempre, todos os dias, quando você for tomar banho, todas as vezes que você for tomar banho e se banhar, a esperança vai se renovar na sua alma, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. Todos os dias, sempre que você for tomar banho, a esperança vai se renovar na sua alma, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, na sua vida como um todo. Respira fundo. Sempre que você sentir a água do banho tocando a sua pele, sempre que você for tomar banho, a esperança vai se renovar na sua vida, na sua alma, nos seus pensamentos e nos seus sentimentos. E você vai seguindo, agora repleta de esperança e de vida. Vai seguindo com todo o valor pessoal, com todo o poder pessoal, com todo o brilho pessoal, com toda a autoestima, com essa esperança em ação. E você vai agora atravessar essa ponte. É uma ponte larga,
firme, e você tem uma série de mentores de luz com você, você tem Jesus, você tem seu anjo de guarda, você tem amigos, você tem parentes que você ama, pessoas que você ama, e você vai atravessando essa ponte, e você vai, como se abrisse uma cortina de luz agora, saísse um nevoeiro, e você vai começar, a sua mente consciente vai começar a trazer imagens de uma cena de futuro para você. Vá observando, você vai vendo agora um cenário de futuro, uma visão de futuro. Vá observando um novo cenário de vida para você, relacionamentos, a sua vida financeira, como é a partir do momento que você tem consciência que Deus não quer que você sofra gratuitamente. A partir do momento que você tem consciência de muitos mais talentos e capacidades que emergirão através do fortalecimento, da sua autoestima, do seu poder pessoal e do seu valor pessoal. Você começa a caminhar pela vida mais confiante e feliz. Você gosta de caminhar pela vida mais confiante e feliz. E sempre que você tem um desafio que vem para querer te desestabilizar, você resolve os seus desafios de maneira confiante e feliz. Você sabe como resolver os seus desafios de maneira confiante e feliz. Você gosta de resolver os seus desafios de maneira confiante e feliz. E você vai seguindo nesse futuro. Vá observando se você vê alguma construção, se você está num ambiente fechado, se você está num ambiente aberto. Quem são as pessoas que estão com você aí agora? Vá observando quem são as pessoas. Vá observando um espelho sendo colocado à sua frente. Nesse espelho que vai sendo colocado à sua frente, você vai ver uma imagem sua do futuro. Qual é a roupa que você está usando? Vá observando se você tem adereços, como está a sua pele, o seu corpo, a sua vestimenta, o seu cabelo, o seu sorriso. Vai percebendo como está a sua saúde quando você olha para o seu rosto e você vê o seu tônus vital. Quando você vê aquele rosto que você fala assim, tem vida, tem saúde nesse corpo, tem uma alma acesa, resplandecendo. Olha para você, é você. É você numa versão do futuro. É você numa versão do futuro que realizou grandes feitos. E agora você já sabe como realizar grandes feitos. Então você, na versão do futuro, vai integrar em você na versão do presente e vai trazer todas essas verdades para você. Da sua felicidade, prosperidade, abundância, luz e paz. Então você vai abraçando. A sua imagem do espelho vai saindo do espelho, vem te abraçar. E você vai integrando orelha com orelha, olho com olho, cabeça com cabeça, pescoço com pescoço, ombro com ombro, braço direito com braço direito, braço esquerdo com braço esquerdo. Vai integrando o quadril, todos os órgãos físicos, energéticos, espirituais. Vai integrando as pernas e os pés. Você respira fundo. Vai sentindo um sentimento gostoso de paz. E você começa a perceber que você já é essa pessoa. E você vai começar a fazer diversos movimentos a partir de hoje para manifestar essa nova pessoa que você já é. A partir de hoje, todos os dias, a todo momento, vão se movimentar pessoas e situações e vão se criar meios e condições para que você manifeste essa nova versão do futuro, confiante e feliz. A partir de hoje, todos os dias, a todo momento, vão se movimentar pessoas e situações, vão se criar meios e condições para que você manifeste essa nova pessoa que você já é, de uma maneira muito fácil, rápida e elevada. E você gosta de manifestar essa nova versão. Você tem muita facilidade. Você começa a ter novas ideias, novos comportamentos positivos e possibilitadores para transformar a sua vida de uma maneira melhor. Então eu vou contar até 3 e você vai trazendo tudo isso junto com você. E você vai começar a iluminar a sua vida com todos esses novos recursos positivos e possibilitadores que você possui. Então, somente no 3 você vai abrir os olhos. 1, você vem retornando a sua consciência para o momento presente, vai irradiando
toda essa luz para a sua casa, envolvendo todos os móveis, objetos, portas, paredes, piso, teto, todas as pessoas do seu lar. E 2, feliz, em paz, você começa a ter novas ideias todos os dias, a todo momento. E você quer aplicar essas ideias e você faz os movimentos para desenvolver e executar essas ideias. E 3, vai abrindo os olhos, feliz, em paz, para viver uma nova vida. Ai, que delícia. Olha, foi uma sessão terapêutica hoje, hein, essa meditação. Vai abrindo os olhos para viver uma nova vida. Foi uma sessão terapêutica, gente. Me contem como vocês estão, vão retornando, abrindo os olhos. Quem viu alguma coisa, sentiu alguma coisa que queira compartilhar, vai ser bem-vindo. Deixa eu ver aqui, hoje é dia 18, eu vou fazer uma leitura para a gente finalizar enquanto vocês vão retornando. Lembrando que eu faço os atendimentos de radiestesia, lembrando que tem a mentoria. A mentoria eu tenho feito menos agora, eu confesso, gente, que ela toma bastante tempo. Que tem todo um trabalho que eu faço aí fora da sessão, né? Por isso que tem um valor diferenciado. Mas eu quero que vocês sejam felizes. E eu também desejo isso pra mim. A ideia dessas lives é que a gente realmente opere uma transformação. A gente pode fazer o que quiser esse ano. Mas fazendo as lives, eu tenho certeza absoluta que a nossa mentalidade... A gente vai até setembro com essa sequência de lives. Eu tenho certeza absoluta que a nossa mentalidade não vai estar a mesma que estava no começo do ano. E é esse que importa. Mas eu tenho certeza também que à medida que a gente vai se fortalecendo, a gente vai tendo essas ideias, porque esses comandos vão trazendo. Eu não sei quem está fazendo mais a live assim, se tem essa sensação, mas é uma sensação de que vem as ideias, parece que vão abrindo possibilidades, né? A Denise falou semana passada, nossa, eu amei a live de mentalidade de performance, porque ela me trouxe novas possibilidades. E é isso. Às vezes a gente no dia a dia, na corrida do dia a dia, a gente não consegue enxergar coisas, né? Possibilidades, saídas, né? Então, quanto mais a gente estimular positivamente, né? Positivo e possibilitador, mais opções a gente vai ter até para Deus ajudar a gente, né? Deus me inspira, Deus me mostra o caminho, mas se a gente tá aí no movimento, tem mais opções, tá? Então eu vou fazer uma leitura aqui pra gente fechar e viver um dia maravilhoso hoje, uma semana maravilhosa. Ideias e maneiras, é desse livrinho aqui, ó, Abrindo Portas Interiores, é uma conversa com Deus, mensagens de Deus. Ideias e maneiras conflitantes surgirão nos próximos tempos. Você será testado exaustivamente e depois será deixado por conta própria. Não tente se agarrar a todo graveto que passar por você. Recolha-se em seu interior, retire a sua força de mim e siga o seu caminho em paz. Todas as dúvidas e temores o abandonarão e você se manterá firme e inabalável como uma rocha, apoiando-se nesta sabedoria interior. Olha lá, as leis morais. As leis morais. Ventos, tempestades podem surgir lá fora, mas não o afetarão. É a casa sobre a rocha, né? Muitos cairão à sua direita, outros 1000 à sua esquerda, mas que tu não sejas atingido, tá? Eu preciso de você forte e corajoso, certo da verdade interior que ninguém pode lhe tirar. Não se deixe sugar pelo torvelinho do conflito e da desesperança que existe no mundo atualmente. Olha que interessante. Não estava programado para a gente trabalhar a esperança na meditação, mas veio super assim, aquela fonte, do nada eu vi a fonte e falei, agora, vamos trabalhar a esperança. Foi o que veio assim, né? Foi intuído, claro. Os mentores que mandaram. Mas a gente entendeu, eu tô falando, gente, trabalhem a questão da esperança. E quem é mamãe, trabalha no seu filho, tá? Vai entender o que é esperança, como eu trabalho a esperança no meu filho. Por que eu tô falando isso? Porque você é responsável pelo seu filho, você não vai poder controlar o mundo, todos os jovens, o que acontece por aí, mas você consegue influenciar o seu filho, tá? Então trabalha a questão da esperança. A esperança é um ponto muito decisivo, inclusive para algumas doenças se manifestarem, tá? Eu trabalho nas terapias, eu vejo algumas pessoas em algumas condições de saúde que a alma da pessoa tá perdendo a esperança. Tá? Então, assim, hoje a gente tem aí um aumento de casos de infarto. Não é assim, nossa, Ivete, drama. Não é isso. A gente precisa entender que tem o processo físico, tem o processo físico, tem o processo biológico, tem até teorias aí das toxinas, de tudo que intoxica a gente agora hoje em dia. Tem, mas o que é
que faz uma alma decidir entre ir e ficar? É a esperança, tá? Por que às vezes duas pessoas são submetidas ao mesmo tipo de exposição, que seja tóxica, e uma manifesta mais, outra manifesta menos? No lado espiritual, é a esperança da alma, tá? E eu posso falar porque eu já vi muitos casos disso, tá? E aí, principalmente problema muscular, doença autoimune, são tudo muito ligado à questão nervosa, entendeu? Então, que é ligado o quê? Ao nosso inconsciente, que é esse nosso cérebro primário que a gente viu hoje. Percebe como tá tudo conectado? A gente teve até uma aula que a gente viu como que a mente conecta com... Como que a mente conecta com a alma. Que a gente viu a pineal, a hipófise e tem um outro lugar. Mas principalmente pela pineal. Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem sempre a capacidade de captar como a gente captou hoje, tá? E alimentar e nutrir essa nossa esperança. Então, continuando aqui. Não se deixe sugar pelo torvelinho do conflito e alimente a sua esperança. Encontre o seu santuário interior e me reconheça. Reconheça Deus. Na hora do aperto, gente, eu vou dar uma dica. Ore para o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que faz a transformação nos seres humanos. Eu aprendi isso na maratona Uma Vida com Propósitos. Então, amiga, vai orar pro seu filho. Espírito Santo, toca meu filho, que ele seja um bom garoto, um bom rapaz, minha filha, que ela ande com boas companhias. Olha só, que ela ande com boas companhias, sabe? Que proteja ela, por favor, que ela tenha no coração dela a certeza dos caminhos que ela deve seguir, que vão fazer bem ou mal para ela, entendeu? Olha lá, porque eu sou a sua âncora, eu sou o seu santuário. Deixe que a minha paz e o meu amor o preencham e o envolvam. Graças a Deus. E é isso, gente. Se a gente receber da vida o que a gente cultivar, se a gente cultivar amor, a prática ativa do bem, a esperança, a fé, a luz, a paz, em algum momento a gente vai receber isso. Mas Ivete, eu faço isso tudo e eu ainda não consegui. A gente não sabe, pode ser que a pessoa tenha uma expiação de outras vidas, que ela ainda tem um resgate de outras vidas para fazer. Pode ser crenças limitantes, tá? Pode ser que a pessoa tinha tudo para já estar melhor na vida, mas as crenças limitantes fizeram com que ela se sabotasse, né? A baixa autoestima, a baixa valor pessoal, os registros da infância que geram bloqueios emocionais e traumas, que a gente acaba dando um significado de que a gente é inferior no mundo, de que a gente não é merecedor demais. Então, tudo isso pode impactar. A gente só vai saber analisando caso a caso. Mas uma coisa que a gente tem que lembrar, se a gente cultivar o bem vem pra gente. Mais cedo ou mais tarde. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe. Abençoe todos vocês que estão assistindo aqui gravado. Gravado não, que estão assistindo aqui ao vivo. Quem for assistir aqui gravado. Amo vocês. E sexta-feira tem nossa live de mentalidade e performance, tá bom? Um beijo grande. Gratidão mil, gente, por estarem aqui comigo hoje. Gratidão, Denise, Mari, Fabi, a Harumi. Gente, amo vocês, viu? Amo vocês. Beijo. Tchau, um bom dia, gente. Tchau, tchau.